Olá, sou Juliana Farias, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. E como prometido na semana passada, hoje vou dar continuidade a esse bordado para que a gente consiga finalizá-lo. E para quem não tiver assistido a primeira parte desse tutorial, lá eu explico bem direitinho que essa paisagem maravilhosa que eu estou bordando é para enaltecer a beleza lá da praia da Barra do Ceará, que tem um pôr do sol mais lindo que eu já vi. E esse vídeo aí foi gravado no final de tarde, por isso que eu optei por utilizar cores mais acinzentadas para fazer mais jus a esse vídeo. E eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição o link dessa primeira parte do vídeo, em que eu explico o ponto confusão. E além disso, eu vou deixar links de todos esses pontos que eu vou explicar para vocês, porque já existe tutorial de cada um deles especificamente aqui no canal. Vou iniciar explicando por essas folhas, em que eu utilizei o ponto folha, e são 3 fios da linha meada que eu estou utilizando, e também, ó, dei um nozinho logo na ponta para que possa prender lá do lado avesso do pano. Eu saio logo aqui nessa pontinha da folha com a agulha e venho mais ou menos para cá. Esse primeiro ponto, ele vai ter mais ou menos quase metade, 1/3 do comprimento da folha toda. O ponto reto. Aí, a partir dele que a gente vai fazer os demais pontos. Saio novamente nessa parte aqui de cima, só que um pouquinho mais pro lado, ó, pro lado esquerdo, mais abaixo. E eu venho agora abaixo desse ponto, um cabelinho abaixo. Agora eu vou sair do lado direito. E venho para cá também, para esse meio. Ou seja, eu sempre vou sair de um lado, vou pro meio, depois eu saio do outro lado e volto pro meio. Vou ficar alternando, para que possa os dois lados serem bordados igualmente. E você sempre vai descendo quando chegar nessa parte aqui central da folha. Não entre novamente no mesmo buraquinho onde a linha já entrou, não. Entre um cabelinho abaixo, que é para você poder descer o ponto. E vai acontecer de que um lado não fique igual do outro lado, porque a folha pode ficar pode estar riscada torta. E é assim mesmo, tá? Não tem problema. Eu já tô quase finalizando. Pronto. Agora eu venho nessa outra extremidade aqui do talinho para poder fazer essa parte final e arrematar lá atrás. Nessa parte do arremate, passo com a agulha por baixo, ó, desse ponto. Forma-se esse elo e eu vou passar por dentro dele com a agulha. Se quiser, pode dar outro nozinho por cima. Pronto. E eu gosto de esconder esse final da linha dentro aqui, ó, por baixo do próprio ponto, o avesso. E é só cortar logo aqui. E agora, para fazer esses outros galinhos aqui, eu vou utilizar o ponto elo ou margarida, como também é conhecido. Vou fazer logo essa folha aqui de cima. Saio nessa parte de baixo dela. Tô utilizando 2 fios da linha meada, dei um nozinho na ponta. Deixo a linha para frente e volto com a agulha no mesmo local onde ela tinha saído. Já vou aproveitar e vou arremessar essa agulha, ó, lá para frente, pro final da folha. Essa linha tem que ficar por baixo da agulha para poder sustentar a laçada. Não precisa puxar muito, senão você vai fechar a folhinha
E venho agora do lado de fora, para poder entrar com a agulha logo aqui e segurar o ponto. Aproveitar que eu tenho bastante linha na agulha e já vou fazer a próxima folhinha com um ponto elo ou margarida. E agora eu vou sair bem dessa folhinha do meio, para fazer já uns 2 pontinhos, ó, um ponto reto. Agora eu venho logo aqui embaixo e volto para cá, para fechar esse espaço. E só fazer o arremate logo lá atrás. E agora nós vamos focar nessa parte, que é o reflexo desse homem sobre esse barquinho aqui. Então, eu poderia utilizar essa mesma cor, que foi um azul bem escurão, ó, bem fechado. Só que aí eu prefiro utilizar esse outro tom, que é para dar uma diferença. Eu podia também utilizar um cinza, mas já tem tanto cinza nessa parte aqui de cima, que eu acho melhor colocar um tom de azul mesmo. Então, assim, eu vou utilizar o ponto cheio. Vou sair logo aqui do meio. Tô utilizando 3 fios da linha meada. E venho pra cá. Não precisa ficar bem feito não, tá, gente? Até porque é um reflexo. O reflexo, ele é todo diferente, né? Pronto. Agora eu vou fazer esse outro lado aqui. Pronto. Agora, nessa parte da cabeça, eu já vou fazer agora o ponto deitado, ó, o ponto cheio. Tem mais um ponto bem aqui, assim. Ele não vai ficar exatamente igual ao que tá aqui, né? Pronto. Agora eu vou arrematar e vou colocar somente um fio na agulha para poder fazer bracinho e pernas. Tô utilizando agora uma agulha mais fina, a número 9. Saio aqui nesse cantinho para fazer esse braço. Entro logo aqui. Pronto, 2 pontos para fazer esse outro, que o braço dele tá curvado. E é só arrematar lá atrás. E agora nós vamos olhar para essa ponte, em que eu estou utilizando o ponto corrente, 3 fios da linha em meada. A primeira fileira que eu fiz foi essa daqui de cima. Comecei logo dessa parte e vim caminhando até chegar bem aqui. Depois eu fiz outra fileira, vindo daqui até chegar nessa parte. E fiz uma terceira fileira, mas eu parei logo aqui. Eu fiz as fileiras de tamanhos diferentes para assim dar essa impressão de que realmente
tá ficando mais distante, essa ideia de profundidade da ponte. Agora eu vou começar fazendo de novo ponto corrente, partindo daqui do início e vindo até essa parte, né? Que é até onde vai o riscado aqui da caneta. Estou utilizando 3 fios da linha meada e a agulha é a de mão, número 5. O ponto corrente, para ser feito, você faz isso. Sai logo aqui no início da ponte, coloca essa linha para frente, volto novamente a entrar onde a agulha tinha entrado. E eu já posso fazer isso, ó. Isso que você entra com a agulha, você já pode direcioná-la para frente, dando esse espaçamento, ó. Aí, pega essa linha, coloca por baixo da agulha e puxa. A linha tem que ficar por baixo da agulha justamente para sustentar essa laçada, senão não vai formar o ponto corrente. Em seguida, a linha de novo na frente e você venha aqui dentro desse ponto corrente e direciona a agulha mais para frente. A agulha praticamente sai, ó, por cima da linha. Você só tem que observar se realmente tá certinho e puxar. E vai seguindo esse movimento, que assim a gente faz ponto corrente. Linha na frente, venha com a agulha dentro desse ponto corrente e vai jogá-la para frente. E eu já vou finalizar fazendo o último ponto corrente. Se você tiver dificuldade de fazer esse manejo com a agulha, de enfiar e já sair mais à frente com ela, na hora de fazer o ponto corrente, você pode fazer isso, ó. Enfia a agulha no tecido, né? No último ponto corrente feito. Esse seu dedo fica sustentando essa linha aqui, para ela não ser toda puxada. E você enfia a agulha de volta no local desejado, ó. E a agulha tem que sair por dentro dessa laçada que eu tô sustentando. E agora é só puxar. E para fazer o último ponto, basta que você entre logo aqui mais à frente, ó. Pra, tipo, fazer a finalização do ponto corrente. E aproveitando que eu ainda tenho linha na agulha, eu vou fazer essa parte aqui da ponte, ó, de sustentação, para vocês verem. Vai ser um ponto corrente também, ó, como se fosse. Sai logo aqui, volto para cá, entrar no mesmo local e jogo a agulha lá para cima. Linha por baixo da agulha e puxo. Puxa bem para deixar bem fechado. E você vai entrar logo aqui do lado de fora. Pronto. Você vai fazer uns 3 ou 4 pontos assim, para preencher essa parte da ponte. Ou então, se você preferir também, você pode fazer o ponto cheio nessa posição, ó, deitadinho, vai preenchendo, vai ficar bem interessante também. Pronto, agora eu tenho que arrematar, botar mais linha na agulha, para poder finalizar essa parte da ponte. Então, vamos lá. Para fazer esses matinhos, ó, eu tô utilizando o nó francês, e ele é desse jeito. Já saí aqui com a linha, tô utilizando 3 fios da linha meada, seguro essa linha, venho com essa outra mão e a agulha vai dar 3 voltas na linha. Tô com a agulha bem maleável aqui, ó, né? Tô conseguindo movimentá-la bem. E posso agora levar essa agulha pra cá, ó, bem aqui do ladinho de onde eu tinha saído. Enfio a agulha, mas não toda,
essa minha mão esquerda vai puxar essa linha para que essas voltas aqui, ó, da linha desçam pro tecido. Aí eu vou enfiando, continua segurando essas voltas e vai com a mão direita lá atrás, ó, puxar essa agulha. Pode ser que essa seja a parte mais difícil de fazer o nó, que é puxar. Mas é tranquilo, gente. Conforme vocês forem praticando, vai dando certo. Pode ser que de primeira não aconteça, não. Mas de uma terceira vez, quarta vez, vai dar certo, sim. Ok? Só ir praticando. Vamos lá, vem mais uma vez. Segura aqui. A agulha vai dar 3 voltas na linha. E ela vai se direcionar lá para onde tinha saído. Do ladinho. Pronto, enfio. Puxo essas voltas para que encostem no tecido. E vou puxar a agulha lá atrás. E assim a gente tem o nó francês. E os nós foram devidamente feitos, nós franceses. E como eu quero dar essa ideia de profundidade, eu fiz aqui, utilizando 3 fios da linha meada e dei 3 voltas na agulha. Aqui foram 3 fios da linha meada e 2 voltas na agulha. Aqui já foram 2 fios da linha meada e 3 voltas na agulha. 2 fios, 2 voltas. 2 fios, 2 voltas também. 2 fios, 1 volta. Então, eu procurei ir diminuindo, né, essa quantidade de linhas e voltas para poder gerar essa ideia de menos, né, de menor, os nozinhos. E agora vamos rapidamente ver esses coqueirinhos aqui. Utilizei 3 fios da linha emmeada até agora, né? Nesse aqui também eu vou utilizar 3 fios. E nesses outros 2, eu vou utilizar 2 fios da linha emmeada. Então, saio logo aqui, faço um ponto reto, vindo até essa parte. Agora, venho para essa outra parte, que já é tipo a palha, né, do coqueiro, e volto para cá, para esse meio. Agora, eu venho nessa outra ponta. E volto para cá pro meio de novo. Bem simples, bem tranquilo. Nessa outra parte aqui, tem uma curva, então eu vou fazer um ponto logo aqui. Venho pro meio. E volto para essa parte. Pronto. Faço uma palha bem pequenininha. E só mais uma agora para finalizar. Pronto, agora eu vou tirar um fio dessa agulha para deixar 2 fios e fazer esses outros 2 coqueiros, desse mesmo jeito. Coqueiros devidamente feitos com 2 fios da linha meada. Agora, nós vamos olhar para essa areia, em que eu utilizei o ponto areia. Até mais ou menos nessa parte, eu utilizei 2 fios da linha emmeada e a partir daqui foi um fio da linha emmeada, porque eu queria dar essa ideia de profundidade. Então, eu fui mais que afunilando, né, deixando mais fininha a areia. E o ponto areia, ele é praticamente isso. Esse ponto todo irregular, todo diferente um do outro. Tô nessa parte. Eu vou demonstrar um pouco para vocês. É um ponto bem pequenininho, que você pode fazê-lo inclinado para a direita, inclinado para a esquerda. E você pode também ir diminuindo o tamanho dele, conforme for dando aí para você. Pode fazê-lo na vertical, também na horizontal. O intuito é que realmente um ponto vá ficando em posição diferente do que tiver do lado dele. Eu vou fazer o pontaria até chegar nessa partezinha aqui.
Pronto. Último pontinho. Tranquilo, né? E aproveitando que eu estou nessa parte, vou logo fazer essa montanha com um ponto cheio, que foi justamente o ponto que eu utilizei para fazer esse reflexo e também para fazer essa parte do verde aqui, do matinho. Saí logo no riscado da caneta e vou vir mais aqui abaixo, fazendo um ponto bem pequeno e em tamanhos desiguais, né? Porque o desenho da montanha, ele é todo desigual. E eu vou fazendo um pontinho reto, bem encostadinho do outro, porque é assim que o ponto cheio é feito. Meu desenho ainda nem acabou, mas minha linha já. Então, eu vou ter que fazer o arremate, entrando com a agulha logo aqui abaixo. E vindo aqui do lado avesso, para dar um nozinho. Passo por baixo dessa linha próxima e passo a agulha por dentro desse elo aqui formado. Para dar um nó. Eu gosto sempre de dar outro nozinho por cima para deixar bem sustentado. Pronto. E esse restante de linha que fica, eu passo a agulha por baixo, ó, para poder camuflar mais esse final de linha. E agora é só cortar logo aqui com a tesoura. Coloquei mais linha na agulha, dei um nozinho na ponta, saio logo aqui de cima. E vou dando continuidade a esse ponto cheio, que é uma delícia de fazer, porque vai dando esse preenchimento super bonito, né? Já já eu mostro o resultado para vocês. Montanha toda finalizada. Eu adoro fazer o ponto cheio, porque ele sempre dá esse relevo maravilhoso, muito bonito. E aproveitando, vou fazer essas nuvens. Olha só, primeiro eu utilizei o ponto alinhavo para fazer o contorno, com 2 fios da linha meada, e é bem simples. Saio logo nesse cantinho, faço um ponto reto, dou um espaçamento para sair novamente com a agulha, espaço bem pequenininho mesmo, metade do ponto que você está fazendo, e faço um outro ponto reto. Outro espaço e saio mais à frente com a agulha. E assim você pode ir fazendo o ponto alinhavo. Bem simples, pontos retos, ponto reto, espaço, por todo esse contorno da nuvem. Contorno todo feito da nuvem. E agora eu saí nesse cantinho com o fio da linha meada para fazer esse preenchimento com um ponto reto. Ele vai ter tamanhos desiguais por conta que a nuvem é toda desigual, né? Eu vou sair já dessa outra parte agora para fazer outro ponto reto, voltando para a direita. E agora eu saio da direita, aproveitar que a linha tá aqui próximo, e para a esquerda, que vai dar mais ou menos aqui, ó. Bem aqui. Pronto. Agora eu desço mais um pouco. Acho que aqui tá bom. Já vou fazer outro ponto até aqui. Se você quiser, pode deixar esses pontos retos desse jeito, soltos, né? Que aí vai ficar dessa forma, ó. Quando você coloca no bastidor, a linha estica. Ou então, vou já mostrar uma outra forma de você fazer.
para deixar tudo preso. Pronto. Se você não quiser deixar o seu ponto reto todo soltinho assim, você pode vir em algumas partes dele com a mesma cor de linha e dando os pontinhos, ó. Sai embaixo e retorna acima, prendendo no tecido. Eu vou fazer uns 3 pontos aqui nesse ponto reto. E faça uma coisa bem pequenininha mesmo, que é para não ficar perceptível. Você pode fazer isso em cada fileira que você fizer. E olha só esse resultado do bordado todo finalizado. Eu gostei muito do que eu tô vendo, de tudo que foi produzido. O vídeo ficou grande, né? Quase 30 minutos, mas também foi porque foram muitos pontos, muitos detalhes. Por falar em detalhe, esses postes aqui, ó, em cima da ponte, eu utilizei um fio da linha meada e um nozinho francês com 3 voltas na agulha, usando apenas um fiozinho também. Logo aqui abaixo, na descrição, eu vou deixar o link desse desenho para vocês bordarem. Vou deixar link de todos esses tutoriais que eu acabei de falar, dos pontos. Tem tutorial para cada um deles. E eu vou deixar todos eles aqui embaixo. Vou deixar o link também do vídeo que eu expliquei semana passada, em que eu falo sobre o ponto confusão, que eu fiz essas ondas. Então, olhem aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vocês verão todas essas informações. Eu tô achando já muito espaçado aqui, muito espaço entre essas nuvens. Se vocês quiserem colocar outros pontos para preencher melhor esse céu, fiquem à vontade, tá certo? Quiser também preencher espaços aqui, ó, esses espacinhos entre as ondas, fiquem à vontade, o desenho é de vocês. E eu gostaria muito de ver o bordado de vocês. Se puderem me enviar fotos por esse e-mail aqui, ó, seria ótimo, tá certo? Queria ver como é que vocês estão treinando aí. Então é isso, gente. Um ótimo final de semana, bom bordado, tudo muito bonito e até a próxima.